regozijando de alegria na tua presença, porque a tua presença é real e verdadeira neste lugar. Nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Amém? Desde já, abra sua Bíblia no livro de Lucas, Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10. Aleluia. Lucas, capítulo de número 10. Nós iremos ler até o versículo de número 12. A impressão que os irmãos vão ter é que é o mesmo texto que nós pregamos a semana passada, mas não. Diz assim a palavra do Todo-Poderoso. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que procedessem em cada cidade e lugar onde Jesus iria visitar. E Jesus fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orai e rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, e eis que vos envio como cordeiros em meio de lobos. Não leveis bolsa nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes em uma casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará para vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa, mas quando entrardes numa cidade, ali vos receberem, comei do que ele vos oferecer. Curai os enfermos, que nela houver. Anunciai-lhes a todos: a vós está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade que não vos receberem, saí pelas suas ruas e clamai até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. E não deixes de dizer que o reino de Deus está próximo. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Poderoso Deus, no nome de Jesus, nós te bendizemos, nós te exaltamos, nós engrandecemos o teu santo nome, porque tu és Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Senhor, porque em cada instante desta reunião, Pai amado, por cada canção que tem sido entoada, que tem falado aos nossos corações, tem edificado as nossas vidas, mas tem falado das tuas grandezas, das tuas maravilhas, e é para o teu louvor. Aleluia. Bendito seja o Senhor para sempre. E agora, mais uma vez, Senhor, nós estamos diante da leitura da tua palavra e entendemos que o Senhor trará revelação da mesma em nossos corações. Nós te pedimos encarecidamente, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Meus irmãos,
Como eu disse antes da leitura, a impressão que temos é que estamos lendo exatamente o mesmo texto que pregamos a semana passada. Não obstantemente, nós pregamos justamente no capítulo 10, só que de Mateus. E naquela ocasião, Jesus estava enviando os seus 12 discípulos, que saíram com o mesmo propósito, com a mesma mensagem e com a mesma capacitação. E nós falamos então que Jesus sabe muito bem e ele conhece quem ele chama, baseado justamente no nome de cada um dos discípulos ali tidos. E pensando na característica de cada um, Jesus não faz acepção e a todos capacitou e os enviou a anunciar o Evangelho, anunciar o reino, e o conteúdo era justamente, unicamente, simplesmente este: é chegado o reino de Deus, é chegado o reino dos céus. Pensamos também que Jesus capacitou a todos, e todos foram e levaram a mensagem, todos foram e levaram e obedeceram ao Senhor, e todos viram prodígios e maravilhas acontecendo. E Lucas vai registrar essa mesma história de Mateus, só que somente Lucas registra também esse envio, essa comissão de não apenas os 12, mas também mais 70 discípulos, que são enviados a todos os lugares, a todas as cidades onde Jesus pretendia visitar, onde Jesus pretendia ir antes de Jesus chegar até aquele lugarejo, chegar até aquela cidade. Ele envia então os discípulos, ou esses 70 discípulos, para pregar o Evangelho, e a ordem é a mesma: olha, vocês devem chegar nessa cidade, não fique com conversa muito longa, não perca tempo, a mensagem é urgente e é simples, e vocês vão dizer tão somente: é chegado o reino de Deus. Irmãos, as características desse envio, a estratégia desse envio dos 70 é a mesma usada por Jesus no envio dos 12. E nós deparamos com esse texto e queremos destacar algumas coisas que, dentre muitas que nos chamam a atenção na leitura desse texto, e nós queremos compartilhar nesta noite. A primeira coisa é justamente estar centrado no versículo 1 do texto que nós lemos. E diz, olha, depois disto, Jesus designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que procedessem, para que chegasse antes em cada cidade em que Jesus iria visitar. Depois de que coisas? E é justamente diante de pessoas que querem seguir a Jesus, que querem ser discípulos de Jesus. Jesus impõe as condições. Chegaram pessoas e disseram que queriam seguir a Jesus, e quando Jesus impõe as condições para que fossem seus discípulos, essas pessoas saem de fininho, essas pessoas desistem. E Jesus então, depois dessas coisas, depois dessa conversa, depois de falar quais são ou quais deveriam ser as características daqueles que estavam dispostos a serem seus discípulos, sobretudo submissão e dependência dele, Jesus então, nesse versículo do capítulo 10, ele chama 70 dentro daquela multidão que lhe estava seguindo, e agora os comissiona, e agora os designa, agora os indica para que eles vão de cidade em cidade na frente de Jesus, anunciando para aquelas cidades, falando para aquelas pessoas que era chegado o reino de Deus. Como que dizendo, olha,
O reino de Deus está sendo implantado e esses aqui que vão anunciando já fazem parte do reino, estão anunciando e eles são o prelúdio, eles anunciam que o reino está chegando e logo atrás vem Jesus. Mas o que me chama a atenção, primeiramente nesse versículo, é que quem designa é Jesus. Quem chama e quem indica para dar fruto, para fazer a obra, para anunciar o Evangelho, é o Senhor Jesus Cristo. E é interessante a gente pensar justamente no contexto em que Jesus fala essas palavras, chama, ou separa, ou envia, ou designa esses 70. É no contexto em que tem diante dele uma multidão. É no contexto em que Jesus põe à prova alguns que queriam seguir. Se vocês voltarem um pouco no capítulo 9, versículo de número 57, alguém chega para Jesus e diz: olha, Senhor, seguir-te-ei onde quer que tu fores. Eu estou disposto a ser teu discípulo. Tu és o mestre, eu estou disposto a ser teu discípulo. Me aceita como discípulo. E Jesus diz: olha, as aves têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Se você quiser fazer parte desse reino, desse comissionamento, você tem que aprender a depender de mim, depender de Deus que chama. Essa é uma das condições. Outros seguem: olha, Senhor, eu quero te seguir, mas eu quero primeiro sepultar o meu pai, eu quero primeiro cumprir com as minhas obrigações de filho, de família, e Jesus também vai dizer, vai dispensá-lo, ou vai confrontá-lo para que ele para que todos ali, aliás, entendam que tem princípios para ser discípulo. E diante dessa multidão, diante desse número incontável de pessoas que vão e que estão diante de Jesus por diversos motivos, ou por diversas motivações, alguns querendo ser discípulos, quem sabe, para usufruírem da multiplicação do pão, ou pensando que iria ter alguma vantagem, mas quem separa, quem chama e quem comissiona, quem envia é Cristo, porque Ele conhece aquele que Ele chama. Nós vivemos em um contexto em que há uma grande guerra de títulos. As pessoas querem título. E se dizem, e quando não tem mais títulos sobrando, estão inventando títulos para serem chamados, para se auto-chamarem, se autodesignarem. Só que Jesus deixa bem claro que quem comissiona, quem designa é Ele, quem separa é Ele, quem indica é Ele, quem mostra é Ele, quem envia é Ele. Mas mesmo assim, eu quero chamar uma atenção desse número de pessoas enviadas, desse número de discípulos que são enviados. Agora, diferente dos 12, mais 70 são enviados, para dizer que nesse caso aqui, todos são chamados. Todos aqueles que estão dispostos a seguir a Cristo, independente de título, que estão interessados somente em ser discípulo, em aprender, que estão dispostos a depender dele, são chamados e são enviados. E Cristo conhece as intenções do nosso coração, porque é somente Ele, por isso, melhor dizendo, somente Ele pode designar. E designar quer dizer indicar, apontar, indicar, mostrar, enviar. É interessante que Jesus fala uma coisa interessante lá em João acerca disso. Ele fala no Evangelho de João, capítulo 15, porque eu vos chamei e vos designei para que vocês deem frutos e o vosso fruto permaneça.
se nós quisermos dar frutos, se nós queremos produzir frutos, se nós queremos ser servos anunciadores do reino de Deus, é necessário que nós sejamos designados, chamados por Cristo. E eu entendo que todos aqui já foram chamados por Jesus. Todos aqui já foram chamados primeiramente para Cristo, para que agora possam ser indicados por Ele, designados por Ele, para que possa produzir frutos. Mas esse texto ainda vai nos mostrar uma coisa interessante. No versículo de número 3, para mim é uma revelação maravilhosa. Jesus diz aos discípulos: olha, a seara é muito grande, eu estou indicando vocês, eu quero que vocês vão. O número não é pequeno agora, o número agora não é só apenas 12 mais 70 que são enviados. E mesmo assim, Jesus, diante da extensão, diante do tamanho desta seara, ele diz: olha, vocês são ceifeiros, vocês são obreiros desta colheita, desta seara, desta obra, mas a obra é muito grande e são poucos ainda os obreiros. Orem para que Deus levante outros. Ore para que Deus mande ceifeiros, mande obreiros para a sua seara. E aí Jesus, diante disso, diante desse apelo, diante dessa observação, ele diz: olha, eu chamei vocês, eu estou enviando vocês, agora eu estou enviando vocês como cordeiros no meio de lobos. É interessante essa colocação de Jesus. É interessante como Jesus é sábio, maravilhoso, porque ele ainda continua fazendo essas observações. Muitas pessoas estão querendo ser chamadas, querem exercer algum tipo de ministério, mas querem, na verdade, ou estão, na grande maioria, pensando apenas nas vantagens dos títulos e do chamado que o chamado possa oferecer. E Jesus diz: olha, eu estou enviando vocês agora como ovelhas diante de lobos. E aí, pelo menos, eu penso em duas coisas. Primeiramente, é que Jesus, de forma alguma, o propósito de Jesus é amedrontar, é causar pavor nos discípulos. Porque uma ovelha, um cordeiro manso, no meio de lobos, ele sabe que está indo para morrer. Que o que espera ele lá não é coisa boa. Que o que está esperando ele lá na frente, nessa missão, não é coisa fácil. São perigos, são investidas, são perseguições. E quando a gente pensa assim, no chamado, e pensa nas perseguições, e pensa nas lutas, ninguém quer sofrer, ninguém quer padecer necessidade, ninguém quer padecer perseguição, ninguém quer morrer. Só que Jesus não está amedrontando os discípulos. Pelo contrário, ele está dizendo: quem está enviando sou eu. Eu estou enviando no meio de lobos. E mais à frente Jesus vai dizer justamente isso. Olha, vocês serão picados por escorpiões. Vocês serão envenenados. Olha, eu vi o diabo descendo com um grande raio contra vocês, com grande fúria contra vocês. Mas vocês não serão atingidos, vocês não serão tocados, porque quem está enviando vocês sou eu. Então não tenham medo! Embora diante das provações, embora diante dos perigos, embora diante dos levantes, saibam que eu estou enviando vocês. E eu garanto a vida de vocês. Eu cuido de vocês.
Tanto é que Jesus, olha, novamente Jesus diz, olha, não fiquem preocupados com o que vocês irão comer, levando alforjes, levando roupas extras, levando uma grande bagagem, um grande mantimento, porque eu vou suprir vocês, eu vou conduzir vocês, e onde vocês estiverem, eu vou providenciar as pessoas para que vocês cheguem na casa delas, fiquem na casa delas, sejam alimentados, porque o trabalhador é digno do salário, eu vou suprir vocês, vocês devem continuar dependendo de mim, mas saibam que o perigo é iminente, que investir é grande. E ao outro lado disso, dessa colocação de Jesus, eu entendo que Jesus está deixando bem claro para os discípulos. Assim como ele já deixou bem claro para aqueles dois outros que queriam ser seus discípulos. Queriam ser chamados e enviados. E não foram quando Jesus impôs as condições. E Jesus termina de tratar com aqueles dois que foram rejeitados porque não se adequaram às exigências de Cristo. E Jesus volta para os 70 e diz, olha, agora eu estou enviando vocês no meio de lobos. Ou seja, vão preparados para possível sofrimento. Vão preparados sabendo que vocês podem sofrer. Vão preparados sabendo que podem se levantar contra vocês. E deixa eu aplicar isso nos nossos dias. Quando você se acha chamado, saiba de uma coisa. Prepare-se que vai ter sofrimento. Prepare que vai ter perseguição. Se Cristo morreu, se Cristo sofreu por você. E Paulo diz isso a Timóteo. Olha, Timóteo, sofra comigo as aflições de Cristo, as aflições do Evangelho. Porque primeiro ele sofreu por nós. Para que, participando dos seus sofrimentos, também tenhamos a esperança que, assim como ele foi ressuscitado dos mortos, nós também iremos vencer a morte. Ainda que você tenha que morrer, que morra por causa do Evangelho. Ainda que tenha que se caluniar, que seja caluniado por causa do Evangelho. Mas saiba que você também sofrerá, ou você viverá, não somente as aflições do Evangelho, mas também as vitórias que o Evangelho é para nós. Nós precisamos entender que somos chamados do Senhor, sim. Que a graça de Deus está na nossa vida, sim. Que a mão potente e poderosa de Deus está na nossa vida, sim. Que todos os levantes do inimigo batem contra o Senhor e nós nos escondemos no Deus Todo-Poderoso, nós nos escondemos na cruz de Cristo, no sacrifício de Cristo, mas nós não estamos isentos de passar por lutas, por provações e por lágrimas, e se tivermos que passar, que passemos, sabendo que Cristo nos garante a vitória final. E sabe como isso é revelado? Sabe como isso é revelado? Os discípulos vão e provam desse evangelho poderoso, pregam a mensagem simples, é chegado o reino. E junto com o reino está ligado a cura. Um dos sinais da vinda do Messias era a cura extraordinária. Tanto é que quando João está preso. O profeta João Batista está preso. Ele manda 2 discípulos ir até Jesus e pergunta: tu és o Messias ou ainda temos que esperar outro? Obviamente, alguns defendem que João estava com dúvida. Não. João sabia que estava morrendo.
João sabia que estava condenado à morte. E ele viu Jesus, ele teve a visão do Espírito Santo vindo sobre Jesus. Ele teve o privilégio de anunciar e ver Jesus e dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas João não viu os prodígios que estava profetizado acerca do Messias. E Jesus manda responder para João o seguinte: poderia ser simples, diga para João que eu sou o Messias. Não. O sinal de que ele é o Messias é dizer: olha, ide e dizei a João que os cegos vêm, os paralíticos andam, e aos pobres é anunciado o Evangelho do Reino. E aí Jesus, quando envia os 12, agora os 70, diz: olha, quando vocês chegarem nessa cidade, quando vocês chegarem nessas casas, saudai com a paz, e se eles receberem a paz, são filhos da paz. Se não, sai daquela cidade, bata o pé de vocês e tira, deixa a poeira lá, e siga em paz, siga com a paz, porque a paz volta para vocês. Mas em toda casa que vocês chegarem e anunciarem esse reino, curai os enfermos que ali estiverem, porque isso é sinal que o reino está chegando. E interessante porque os discípulos vão, tal como Jesus diz, profetiza, ordena, eles veem demônios saindo, eles veem enfermos sendo curados, eles experimentam este evangelho, esta manifestação sobrenatural de Deus. E eles pregam esse evangelho, a chegada do reino. E eles veem o sinal da chegada do reino. Só que eles ficam maravilhados apenas com o fato de ver os demônios lhe obedecendo e as doenças saindo. E esse não era o foco de Jesus. O evangelho de Jesus era essas boas novas, a vinda do reino. E isso traria manifestações, cura em todos os âmbitos do ser humano. Cura socioeconômica, espiritual, física, em todos os âmbitos do ser humano. Esse reino produz isso. O evangelho pleno de Cristo atende a todas as necessidades do ser humano. Principalmente, nós sabemos que é a salvação da alma. Mas a salvação física também. Mas eles ficam embebidos, eles ficam maravilhados, e quando eles voltam para dar o relatório, para falar como foi, e na verdade o resultado de tudo aquilo que aconteceu naquela manifestação maravilhosa, Jesus, nós estamos muito alegres porque vimos demônios sendo expelidos e eles nos obedeceram com autoridade que nós nunca experimentamos. Nós pregamos com uma verdade, com um poder que nunca tivemos. Olha, Jesus, nós ficamos maravilhados porque vimos milagres sobrenaturais acontecendo. E Jesus fala assim: eu sei, isso é sinal do rei. Isso é sinal do rei. Eu vi quando o diabo desceu. Por causa da pregação e das ações de vocês. Mas atenção, o foco não é esse. O foco é, vocês devem se alegrar. Não com os milagres e prodígios que acontecem no meio de vocês, porque isso é natural que aconteça. Se vocês viverem o verdadeiro evangelho, se vocês viverem a simplicidade da palavra, é natural. Não vai precisar nem você ficar fazendo campanha. Não! Os milagres vão acontecer naturalmente. As necessidades vão ser supridas naturalmente. Quando vocês viverem o evangelho do reino. Mas sobretudo, o que é mais importante, Jesus disse: vocês devem se alegrar não por isto apenas, mas por o nome de vocês estarem escrito no reino dos céus.
Sabe por que vocês devem se alegrar? Não porque vocês são pregadores do reino, não porque vocês são operadores de milagres do reino, mas porque vocês fazem parte do reino! Essa é a maior bênção, essa é a maior vitória, esse é o maior poder, essa é a maior alegria do crente fazer parte do reino de Deus. Aleluia! Fazer parte do reino, não apenas ser ministro do reino, não apenas ser operadores de milagres do reino. Isso é muito bom, isso é natural, isso faz parte deste evangelho do reino. Mas pregando, operando maravilhas, fazendo grandes coisas, mas sabendo que aquele que vem após vocês, eles chegaram antes de Jesus naquela cidade, operaram maravilhas, mas aquele que vinha depois deles, aquele que ia chegar depois deles, que era o maior motivo da mensagem deles, iria fazer coisa muito maior, a salvação, a instauração do reino, e eles faziam parte desse reino. Essa deveria ser a maior alegria daqueles discípulos. Essa deve ser a maior alegria dos crentes que estão aqui hoje. Essa deve ser a maior alegria dos crentes da face da terra, fazer parte do reino de Deus. Aleluia, coloquemos em pé em nome de Jesus. Esse é o evangelho poderoso, simples. O reino de Deus, o Cristo do reino, o Rei dos reis, que morreu na cruz do Calvário para nos salvar, que morreu na cruz do Calvário para nos libertar, e nós estamos em Cristo e já somos libertos. Amém? Mas a maior alegria nossa não é os bens materiais que temos recebido, porque Deus tem nos abençoado e tem sido misericordioso. Não é as curas físicas que temos orado, e Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, tem atendido, tem curado as nossas enfermidades. Mas, sobretudo, devemos entender que tudo isso faz parte na nossa vida. E só tem sentido se nós formos filhos do reino. Eu quero pedir aos intercessores aqui à frente, por favor. Você que quer receber unção, você que tem alguma enfermidade aí, eu creio em um Deus que cura toda enfermidade. E é bíblico ungir os enfermos. E a oração da fé salvará o doente. E se houver cometido pecado, Deus o perdoará. E se você quer receber unção é para os enfermos. Você vai sair do seu lugar. Mas independente de receber unção ou não, você que quer vir orar juntamente com esses irmãos, passando nesse corredor, entendendo que não são eles que fazem nada, mas é o Deus gracioso e misericordioso. E isso é apenas um ato de fé, aleluia, diante do Senhor. Você vai sair do seu lugar e vai vindo, passando aqui, enquanto os irmãos estão orando por você. Aleluia, Jesus. Meu Deus e Pai, no nome de Jesus, a Tua palavra é tão poderosa, a Tua palavra é tão graciosa, e nós queremos nessa noite, meu Deus, em nome de Jesus, pedir ao Senhor que estenda a Tua mão sobre cada vida que entrou neste lugar nessa noite. Pai amado, e testificar, somente o Senhor pode fazer isso. Somente o Senhor pode fazer, e a Tua palavra nos diz que o Teu Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Deus amado, e nós queremos pedir ao Senhor que o Espírito Santo, ó Espírito Santo, nós te pedimos que o Senhor possa testificar agora, se há alguma dúvida, se há alguma
ação do inimigo que condena, que aponta e que tenta separar os seus filhos desta verdade libertadora, que Cristo já nos libertou, e nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Somos filhos do reino, nós somos parte do reino, nós somos propagadores do reino, nós somos, Pai amado, atalaias do reino, nós somos arautos do reino, nós somos propagadores, anunciadores, mas nós também fazemos parte do reino. O nosso nome está escrito no livro do reino. Que alegria incontida para as nossas almas. Meu Deus, cura enfermidades físicas, emocionais, espirituais. Meu Deus amado, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, libera graça neste lugar, nesta noite. Nós cremos na intervenção, na ação do Senhor sobre as nossas vidas. E assim nós te pedimos encarecidamente. Abençoa, meu Deus, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus Cristo, cada vida neste lugar, para a glória do nome de Jesus é que nós assim oramos, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus, bendito seja o teu nome. Podeis assentar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, bendito seja o teu nome. Nós estamos chegando ao final desta reunião. Queremos fazer menção com muita alegria de Agnô e Zumerinda conosco. Estão por aí fazendo a obra do Senhor. Que Deus possa continuar abençoando, sustentando, guardando a vida deles em nome de Jesus. É uma alegria muito grande poder vê-los neste lugar, nesta noite. Amém? Nós queremos, nessa oração final, orar pela irmã Helenita, que está em recuperação, porque fez uma cirurgia dos olhos. E foi hoje a irmã Goi. Hoje tomou uma queda e parece que quebrou o braço. Caiu bem no lado do olho que foi operado. Irmãos, estejam orando pela saúde dela, pela recuperação, em nome de Jesus. Amém? Amanhã, sábado e domingo, nós teremos aqui a programação especial na direção dos adolescentes, mas é para toda a igreja. Então, sobretudo, convide pessoas descrentes. A pastora Angélica vai estar pregando, vindo ali de Salvador, vai estar pregando a palavra do Senhor aqui, e que Deus possa usá-la graciosamente, e que vida se renda aos pés de Jesus. Amém? Então, convide pessoas amanhã, sábado e domingo, toda a igreja aqui reunida, celebrando ao nosso Deus, juntamente com os adolescentes. Amém? Alguma aviso da parte dos irmãos? Não havendo, vamos colocar em pé e vamos encerrar orando pela irmã Helenita em nome de Jesus. Continue orando pela vida de Érica também, irmãos. Então vamos orar também. Amém. Então vamos orar então por essa vida também em nome de Jesus. Poderoso Deus, em nome de Jesus, nós queremos pedir por esses irmãos, irmãs, por essas pessoas que estão acometidas de enfermidades. Mas eu te peço pela recuperação de Érica naquele hospital. Essa moça, meu Deus, está fazendo hemodiálise. Nós cremos no poder, a cura, a restauração do Senhor. Te pedimos, meu Deus, em especial nesta noite, pela vida da irmã Helenita, que em recuperação sofreu essa queda, machucou o braço, que o Senhor possa dar uma recuperação também para ela, para que logo esteja, Pai amado, nos seus afazeres normal e também na tua casa, como é o desejo do seu coração. Deus amado, em nome de Jesus, leva-nos agora aos nossos lares. Desde já pedimos pela programação deste final de semana, que eu possa derramar muito da tua graça, salvando almas neste lugar. Meu Deus, em nome de Jesus, dá-nos restante de noite abençoado na tua presença. Nós te pedimos encarecidamente em o nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Está encerrado em nome de Jesus.